Olá, que bom ter você por aqui em mais um encontro do Jesus Diário. Hoje, a gente vai mergulhar a fundo em um dos capítulos mais intensos e dinâmicos de todo o Evangelho, Mateus 14. É um texto cheio de contrastes, de milagres e de lições muito profundas sobre fé e medo. Vamos nessa? E para guiar toda a nossa conversa de hoje, tem essa pergunta aqui: como é que a nossa fé responde aos grandes desafios da vida? Porque Mateus 14 não é só uma coleção de histórias antigas, sabe? É quase um manual prático que mostra como Jesus age e como nós somos chamados a responder quando a injustiça, a falta de recursos e as tempestades batem à nossa porta. E o capítulo já começa com um contraste assim chocante. De um lado, a gente tem o poder do mundo, frágil, corrupto, e do outro, a compaixão do reino de Deus que vem para restaurar tudo. Vamos dar uma olhada nesse mundo de Herodes. É um poder que nasce do medo. O pavor que ele tinha da verdade era tão grande que quando ele ouve falar de Jesus, a primeira coisa que vem na cabeça dele é João Batista, que ressuscitou. O orgulho dele faz com que ele faça uma promessa boba no meio de uma festa e, para não passar vergonha na frente dos convidados, ele comete a maior das crueldades: manda matar um homem justo. É o retrato perfeito do poder humano que não teme a Deus. E é aqui que o contraste fica gritante. Enquanto Herodes responde com crueldade e morte, qual é a reação de Jesus quando recebe a notícia? Ele se retira, vai para um lugar deserto para viver o luto dele. Mas quando a multidão vai atrás, ele não vira as costas. Ele responde com compaixão e cura. Fica muito claro. Um reino oprime, o outro restaura. Um traz a morte e o outro a vida. E essa compaixão de Jesus, gente, não é uma coisa superficial. A palavra grega que o texto usa é spladgnizomai. Isso não é só sentir pena, não. É uma empatia que vem de dentro, das entranhas. É uma emoção tão forte que obriga a agir. É esse sentimento que move Jesus a curar, a restaurar, mesmo no meio da dor dele, pela perda do amigo João. Agora a gente vira a página, sai de cena esse poder político e entra um desafio que é interno, lá para os discípulos. A lógica humana, que só vê a falta, contra o chamado de Jesus para a gente agir com fé. A situação era um problemão. Mais de 5.000 pessoas com fome. E aí os discípulos olham para os recursos que eles têm e chegam à conclusão: olha, só temos isso aqui, 5 pães e 2 peixes. É impossível. Essa é a mentalidade da escassez. É olhar para o tamanho do problema e achar que a solução não cabe no que a gente tem na mão. Mas a resposta de Jesus vira essa lógica de cabeça para baixo. Ele não diz: deixa que eu resolvo. Ele diz: deem vocês de comer a eles. Isso é um convite poderosíssimo, um desafio para eles saírem da lógica humana e fazerem parte do milagre. Ele chama os discípulos para serem os canais da provisão de Deus. E o processo do milagre nos ensina muito. Começa com o desafio. A resposta, a entrega, oferecer o pouco que se tem. Aí vem algo fundamental, a bênção. Jesus agradece a Deus pelo que ele tem, antes da multiplicação acontecer. Só então o poder de Deus age. E o resultado não é só o suficiente, é fartura. Todo mundo comeu até ficar satisfeito. E esse número 12 é muito simbólico. Os 12 cestos que sobraram não são só resto de comida. São um sinal poderoso da abundância de Deus. A provisão divina não é só para resolver o problema do momento, ela transborda. Para cada tribo de Israel, para cada discípulo, a graça é mais do que suficiente. Então, a cena muda completamente. A gente sai do monte da provisão e vai direto para o mar da aflição. A próxima parte da história nos coloca dentro do barco com os discípulos, enfrentando uma tempestade que é uma metáfora perfeita para as crises da nossa vida. O texto diz que o barco era açoitado pelas ondas. A palavra no original sugere um tormento muito severo. O vento era contrário. E olha que interessante, eles estavam obedecendo a uma ordem de Jesus para atravessar o mar e, mesmo assim, deram de cara com a tempestade. Uma lição importante aqui: obedecer a Deus não significa que não vamos ter dificuldades. No auge do medo, quando tudo parecia perdido, Jesus aparece andando por cima do caos. As palavras dele mudam todo o ambiente. Coragem! E então, a declaração "sou eu", que em grego é egoime, tem o mesmo peso de como Deus se revelou lá no Antigo Testamento. É uma afirmação de que Ele é Deus. A presença dele é a resposta para o medo. Agora, a câmera foca em uma única pessoa, Pedro. A experiência dele vira uma parábola para a caminhada de fé de cada um de nós, com aqueles momentos de coragem impressionante e de dúvida que nos paralisa. A jornada de Pedro é fascinante.
Ele começa com uma ousadia incrível, pedindo para fazer o impossível. E por um instante, a fé dele o sustenta, e ele anda sobre as águas. Mas aí vem a distração. Ele tira os olhos de Jesus e foca na força do vento, no caos das ondas. A dúvida entra e ele começa a afundar. Mas no desespero, ele faz a coisa certa. Ele grita. E a resposta de Jesus é na hora. Ele o segura. A pergunta de Jesus é gentil, mas vai direto ao ponto. Ele não pergunta por que você não teve fé, mas por que você duvidou. O interessante é que a dúvida não foi a falta de fé, mas uma fé dividida, uma hesitação. A lição é clara. O que nos faz afundar é tirar o foco de Cristo e colocar nas circunstâncias ao nosso redor. E essa experiência transformadora no meio da tempestade leva os discípulos a um novo nível de entendimento. O ponto alto do capítulo não é o milagre em si, mas a revelação que esse milagre gera no coração deles. Então, o ponto crucial é este. Depois de tudo o que viram, a compaixão, a multiplicação, o domínio sobre a natureza, eles fazem a grande confissão. É verdade, tu és o Filho de Deus. Eles finalmente saem de uma visão de Jesus como um mestre ou um profeta e reconhecem a identidade divina dele. E a prova de que eles entenderam de verdade está na atitude deles em seguida. O texto diz que eles o adoraram. A palavra grega aqui, proskineu, descreve o ato de se curvar, de se prostrar, uma reverência que era reservada só para Deus. A verdadeira revelação sobre quem Jesus é sempre nos leva à adoração. Então, para a gente resumir, Mateus 14 nos deixa com lições muito poderosas e práticas. Diante da injustiça do mundo, a resposta do reino é compaixão. Diante da aparente falta de recursos, a ação é ter fé. No meio do medo, a solução é confiar na presença de Jesus. E quando a dúvida nos faz afundar, a atitude certa é gritar por socorro, sabendo que a mão dele está sempre estendida. E assim, depois de tudo isso, a reflexão que fica para a gente é esta. Em qual tempestade da vida, hoje, é preciso parar de olhar para o vento e para as ondas e fixar os olhos em Jesus? A resposta a essa pergunta pode, de verdade, mudar tudo.